Estamos online. Boa noite a todos que vão. Na realidade ainda não chegou, dá uns 2 minutinhos só para. Chamando os pessoal aí. Vou dar 2 minutinhos assim só pra gente começar, né? Quem entrando aí vai dando um oi aí, pra gente saber quem tá online já. Foi compartilhada a live, eu mandei um compartilhamento. Bom dia. Ana, bom dia, Ana. Oi, Josi, tranquilo? Hoje, como sabem, hoje nós vamos estar só online, né? Devido a forças maiores. Só dando 2 minutinhos pra gente já começar já, tá, pessoal? A título de conhecimento, hoje nós estamos fazendo online só por causa a minha mãe passou um pouco mal, nós tivemos que vir a Porto Alegre. Hoje o meu óculos está torto, que quebrou a perna, gente, ó. Então, mas ainda bem que foi o óculos que quebrou a perna. Vou compartilhar aqui, a gente já começamos já, tá? Estou em Porto Alegre, para quem não sabe aí, estamos em Porto Alegre, por isso que hoje o cenário está diferente aí. Vamos começar já. Vamos lá. Bem-vindo a todos que estão aí. Ó, Luiz Mário, ô meu garoto, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo na live aí, que Deus abençoe. Deus abençoe grandemente a vida. Hoje, como eu falei a semana passada, nós vamos falar um pouquinho a respeito vamos tentar elucidar a passagem de Lucas 15. Lucas 15 fala para nós daquelas Jesus conta três histórias, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito disso para que a gente tenha uma compreensão maior disso, né? Ó, Deus. Dona Dilson, prazer te ver. O Luiz Mário lá de... Oi, Luiz Mário. Lá da Trifronteira lá. Seja bem-vindo aí na live. Bem, queridos, vamos lá. Vamos começar de uma vez, que no fim a gente conversar, a gente tem que falar da palavra de Deus, né? Eu quero ler com vocês Lucas, do versículo 15 em diante, como eu falei a semana passada. Eu vou fazer a explicação do que Lucas 15 está dizendo. Só que eu vou ler de trás para diante, né? Eu vou ler em hebraico, de trás para frente, né? Estou lendo em hebraico. Eu acho a melhor forma de entender é dessa forma que eu vou ler. Então nós vamos começar no 11, né? Lucas 15, versículo 11. Ao contrário de que sempre eu faço, exposição versículo por versículo, hoje eu vou falar o texto inteiro. Então diz assim, Lucas 15, versículo 11. Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o moço disse ao pai, pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte na herança, e o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já tinha gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e quando começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e o mandou para a fazenda a fim de cuidar porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém os dava. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço ser chamado seu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o pai ainda estava longe, ele avistou e com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado teu filho. O pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam ele. Põe um anel no dedo dele, uma sandália nos pés. Também tragam um bezerro gordo, matem um bezerro gordo e comecem a festejar, porque o meu filho que estava morto viveu de novo. Estava perdido e foi achado, e começou a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou, chegou perto da casa e ouviu música e barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. E mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora, quando ele volta, o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo é seu. Era preciso eu fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Amém? Fazer uma oração? Peço para Deus fazer uma oração para nós. Querido Deus e amado Pai, nós nos chegamos à Tua presença, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para entender um pouco mais daquilo que Tu tens a nos ensinar, Pai. Te pedimos que Teu Espírito Santo seja o nosso guia. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza nesta noite, Pai. Abençoa cada um que estiver assistindo, cada um que estiver neste momento interagindo conosco, mandando perguntas, tentando tirar suas dúvidas, que nós possamos responder aquilo que Tu tens colocado no nosso coração. Te pedimos que Tu abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente começar a entender, se a gente contar essa parábola lá no Oriente Médio, ela choca as pessoas. Ninguém acredita nisso que está sendo dito aqui. É impossível que um jovem pudesse se dirigir ao pai assim, levantar a voz contra ele, e ninguém o desrespeitaria na realidade. Se isso acontecesse, eles brigariam barbamente. Eles são pessoas brutas lá no Oriente, né? Lá no Oriente, a gente ouve isso lá na Bíblia, né? Eles rasgariam as roupas, eles arrancariam a barba, porque isso seria inadmissível. Se ele tivesse de jejum, a gente vê que eles jogariam cinza na cabeça, isso na realidade seria um escândalo para ele. Mas, e se por acaso eles fizessem isso? Gente, se um filho fizesse isso de verdade, o pai bateria nesse filho. O pai ficaria muito bravo com esse filho. O pai expulsaria esse filho de casa. Na realidade, ele seria expulso, inclusive, até da aldeia. Provavelmente, o conselho de ancião se juntaria e mandaria apedrejar conforme o Alcorão manda. Mas por que isso? Porque é inadmissível lá no Oriente que uma pessoa receba a herança enquanto o pai está vivo. Na realidade, quando ele pede a herança, ele está dizendo o seguinte: eu quero mais é que o meu pai morra, eu quero o dinheiro dele. Imagina um filho fazendo isso, imagina o nosso filho fazendo isso, né? Sabe, aqui no Ocidente, ultimamente, a figura do pai, ela é muito, muito deturpada, né? Nós vemos, basta a gente olhar na TV aí os seriados americanos, vocês lembram do seriado? Não sei se vocês chegam a lembrar, né? Tinha Ginny e Eugênio, tem a Feiticeira. Nós olhamos, eles são os pais de família, são uns paspalhão, assim. Nós vemos nos Flintstones, nos Jetson. E agora atualmente o Simpson, né? O pai é um palhação, é um abobado, né? E isso não acontece na cultura oriental. A figura do pai é completamente,
A figura do pai, ela é importante, ela é a figura central da família. Ninguém levanta a voz contra o pai, ninguém desrespeita o pai, pois a figura do pai é a maior. E depois da figura do pai, nós vemos o filho mais velho. O filho mais velho, ele é a ponto que a gente vê que os filhos, o primogênito, né? O primogênito, no momento que o pai morre, o primogênito que assume todas as coisas. Então, depois do pai, a pessoa mais importante na família é o filho mais velho. Vamos tentar trazer, para a gente entender melhor, essa passagem para os dias de hoje, né? Se nós colocarmos essa passagem no dia de hoje, a gente vai falar assim: tinha um homem que tinha uma grande empresa, e o filho mais velho trabalhava nessa empresa, ele fazia de tudo. Ele estudava administração para quando o pai viesse se aposentar, ele tomar conta. Ele cuidava para que tudo desse certo dentro da empresa e para que a empresa crescesse. Ele trabalhava sem parar. Durante o dia, durante a noite, ele estava na empresa tentando negociar filiais, tentando resolver os problemas. E tudo que precisava, ele estava ali disposto para ajudar o pai. O filho mais moço, ao contrário, era um baladeiro. Era um cara que gostava de festas, gostava de estar na balada. Já começou várias faculdades e não terminou nenhuma. O telefone, quando toca de noite, é porque o filho está preso por causa da lei seca, ou ele estava dirigindo embriagado, bate o carro, ele não para com namorada nenhuma. Na realidade, ele não vale nada, ele é completamente ao contrário do filho mais velho, né? Um dia esse rapaz chega para o pai e diz assim: pai, eu procurei um advogado e vi os meus direitos e eu quero a minha parte na herança. Eu quero receber, eu quero aproveitar a vida enquanto eu ainda sou novo. E o pai cai na besteira de vender parte da herança, vender parte da empresa para transformar em dinheiro e entrega aquele filho. Se nós olharmos, a gente vai dizer assim: cara, esse pai é um inconsequente, é um incoerente, ele fazia uma coisa dessa, vender uma parte da empresa para dar para o filho. Mas ele vai lá e vende, ele vai lá e vende e dá para o filho. O filho sai pelo mundo a festejar, a fazer tudo que ele quer, ele faz festa, e aí vai gastando até acabar o dinheiro. Daí daqui a pouco começa a diminuir, ele estava só em hotel luxuoso, aí de repente ele passa para um hotel mais novo, menos luxuoso, dali ele vai para uma pensão e dali ele vai para a sarjeta. Aí ele volta para a empresa com a maior cara deslavada do mundo e diz: pai, perdi, fiz errado, estou voltando, eu quero uma nova chance. Daí o pai chega, abraça ele e diz assim: ô meu filhão, vem cá. Vocês lembram da parábola lá do filho pródigo, que diz que ele colocou um anel, uma roupa e uma sandália? Quando ele coloca o anel, ele está dando autoridade, né? Que a gente vê isso quando o faraó coloca um anel no dedo de José, dizendo que ele tem autoridade, ele é o segundo, né? Quando ele coloca a túnica, nós vemos quando... Desculpa, não é José, é faraó... não, é José, né? Aí quando ele dão a túnica, quando o pai de José dá a túnica para ele é destacado entre os irmãos. Então ali ele está mostrando que quando ele coloca o anel e dá a túnica, ele está dizendo que eu vou te dar um cargo de liderança, de agora em diante tu vai mandar sobre os outros. Ele deu poder para ele, ou seja, o pai dá um cargo de liderança, tanto na parábola, que se nós voltarmos para nossos dias de hoje, vai ser a mesma coisa. O pai reuniria o conselho da empresa dele e diria assim: de agora em diante, ele é o gerente da empresa, o filho, né? O filho saiu, fez tudo errado, ele é o gerente da empresa. Se você fosse o irmão mais velho, como é que você se sentiria? Eu vou falar bem a verdade, eu estou completamente do lado do filho mais velho, né? E aí ele chega e diz assim: pai, como é que tu faz uma coisa dessas, né? Tu pega o teu filho, tu lê pra mim o que ela... Foi o Souza Silva, o pai do menino lá. Isso. Pediu oração, pede oração pelo filho dele, que vai fazer a ressonância amanhã. Vai fazer ressonância amanhã, né? Isso. Vai fazer ressonância agradece amanhã. a Deus pela vida do senhor, que conseguiu a ressonância dele. Nós só fomos, a gente... Instrumentos. Eu até falei, deixa eu falar a respeito disso, né? Que ele precisava fazer uma ressonância magnética e eu coloquei no Facebook ali pedindo ajuda das pessoas. E aí
E aí uma pessoa resolveu me ajudar, um vereador de São José, né? Um vereador de São José colocou-se à disposição para nos ajudar a respeito disso. Eu acho que isso nós temos que fazer pelas pessoas, ajudar as pessoas da forma, não exatamente da forma que a gente, por exemplo, eu não podia ajudar financeiramente ele, mas eu podia correr atrás e fazer alguma coisa, e eu fui lá e conversei. Quem conseguiu na realidade foi o vereador deu um upgrade, como se conseguiu chegar lá e fazer essa ressonância magnética. Graças a Deus que Deus usou a gente para fazer isso. Então essa é uma forma que isso é uma forma da gente mostrar a cristandade, né? Isso é uma forma da gente mostrar que nós somos cristãos. A gente correr atrás para poder. Eu não tenho condição financeira de ajudar, mas eu posso correr atrás de pessoas que possam ajudar. Façam isso, né? Mas voltando aqui, a gente diz assim: o filho mais novo vai lá e cobra o pai. Esse pai, como é que, pô, eu trabalhei a vida inteira, eu fiz tudo correto, eu estudei para ser o gerente da empresa, e aí esse teu filho vai e gasta tudo que tu deu para ele, e quando ele volta ainda tu dá o cargo de gerência, né? Gente, eu vou dizer para vocês, essa passagem tanto no Oriente quanto aqui no Ocidente, ela é completamente sem nexo, ela não tem nexo, né? Então assim, gente, deu uma pulada aqui, deixa eu só achar assim, ela fica completamente sem nexo, tanto lá no Oriente Médio quanto aqui, porque é impossível dessa história acontecer de verdade. Mas aí, por que Cristo ia contar uma história sem nexo, né? Por isso que eu quis ler essa passagem. Nós vamos tentar entrar dentro da passagem para nós conseguir compreender por que ele quer falar. Vocês já notaram que essa passagem não tem fim? Ali acaba num suspense, né? É o pai insistindo para que o filho mais velho entre, né? E aí, o filho mais velho entrou, o filho mais velho não entrou, ele se reconciliou com o irmão ou não se reconciliou com o irmão, a passagem não diz nada. Então vamos entrar no contexto para a gente conseguir entender o porquê que está falando. Por isso que eu estou dizendo que eu vou falar de trás para diante. Então como é que eu vou entender essa palavra? Eu tenho que fazer a exegese do texto. E quando eu faço a exegese do texto, eu acho como é que é a primeira palavra que nós lemos ali lá no verso 11, ele diz assim: disse ainda, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, e disse ainda. Na Almeida Revista e Atualizada e na NVI ela diz continuou, ou seja, tem algo antes. Para ele falar isso, tem algo antes. Aí a gente vai entrar na passagem, na história que ele conta da dracma perdida. É uma mulher a mulher perdeu uma moeda, varreu toda a casa para encontrar essa moeda. E quando ela achou, ela encontrou, ela ficou muito feliz e foi lá e compartilhou com as amigas. Na passagem diz assim: Jesus diz: eu vos afirmo que, de igual modo, o júbilo diante dos anjos de Deus é o mesmo quando um pecador se arrepende. Quando acha, né? Vai mais devagar, né? Tu tá muito acelerado. Aqui é grande aqui, por isso que eu tô. Então assim, imagina a Dilce perde um brinco, né? Vamos lá, a Dilce perde um brinco e aí ela faz a faxina na casa. Quando a gente perde alguma coisa dentro de casa, a gente faz uma faxina na casa, tem que fazer um faxinão. Quando a gente está, por exemplo, lá no quartinho de ferramenta, não sei onde está tal ferramenta, aí eu tiro toda a ferramenta para organizar tudo de novo para achar. E aí ela faz uma faxina na casa inteira atrás daquele brinco e quando ela acha, ela fica alegre por achar aquele brinco, né? E aí ela vai no culto das mulheres lá e diz assim: eu tinha perdido, agora eu achei, e fica feliz, né? E se nós olharmos a cultura antigamente, era uma cultura machista. A mulher, para vocês entenderem, né, quando a mulher casava, o pai dava um dote para ela, né? E esse dote geralmente era dinheiro. Por quê? Porque quando a mulher, vamos dizer, o marido morresse, ou o marido abandonasse ela, ou acontecesse qualquer outra coisa, como é que ela iria viver? Porque não existia como existe hoje pensão, e lá não existe ainda, né? Então, aquele dote que ela recebeu é o que traz o poder de salvação dela. Aí ela recebe moeda, vamos dizer, o pai dá, vou te dar 20 moedas de ouro, e aquelas 20 moedas de ouro ela guardava. Vocês já viram nos casamentos deles, que a mulher de vez em quando ela usa uma tiara cheia de moeda? A gente vê aí, quando fala deles lá, né, tu vê
moedas na testa, pulseira de moeda, colar de moeda. Isso ali é uma garantia de vida que ela tem, porque se caso acontecer qualquer coisa, essas moedas que vão salvar, ela vai poder com essas moedas viver o resto da vida, ela vai poder com essas moedas ela voltar para a casa dos pais, ou ela fazer qualquer coisa. Então é isso que, então quando ela perde essa moeda, nessa passagem, quando ela perde uma das 10 moedas que ela recebeu, ela está dizendo: eu estou perdendo uma parte da minha salvação, eu preciso dessa moeda, porque essa moeda vai me trazer uma garantia. A Cássia teve uns tempos atrás lá na Argentina. Como é que é a nossa cidade lá? Em Buenos Aires, lá na capital da Argentina. Lembra que tu perdeu a mala? Que tu mandou para mim uma mensagem assim: cara, eu não sei onde está minha mala. O pai, ela ligou assim: pai, eu não sei onde é que está minha mala. E lembra? Não é, eu achei que era a mala, assim, mas vamos dizer, ela perdeu a mala, vamos colocar assim, ela perdeu a mala na Argentina, né? E não sabia onde essa mala estava. E dentro da mala estava o dinheiro, estava todos os documentos, estava a passagem, estava o visto, estava... imagina a agonia que ela deve ter passado por não ter essa coisa, né? E aí quando ela lembrou, disse: a mala está em tal lugar, eu vou voltar lá. E eu creio que enquanto ela não chegou no lugar para achar essa mala, para ver isso que ela tinha perdido, ela não consegue ter ficado quieta. Ela ficou muito ansiosa para achar. Eu, particularmente, se isso tivesse acontecido comigo, quando eu achasse a mala, eu abraçava a mala, beijava a mala, porque... Gente, é uma coisa muito boa quando a gente consegue achar alguma coisa que depende daquilo. Como é que eu posso perder tudo que... Por exemplo, eu estou num país estranho, eu perder as coisas que pode me trazer. Mas nós, olhando para essa passagem da dracma perdida, também não conseguimos entender o final da história. Vamos voltar para o texto. Como é que começa o texto da dracma perdida? Lá no versículo 8 diz para nós: continuou. Ou seja, tinha algo antes. Então, ali antes ela está falando a respeito da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Mas aonde essa ovelha se perdeu? Essa ovelha se perdeu no deserto, né? E diz assim: vou buscá-la, Jesus diz, né? Digo-vos assim, que haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas também não explicou o porquê e nem o final da passagem. Aí nós vamos voltar no versículo 3. No versículo 3 diz para nós, ele começa com que palavras? Depois, se vocês quiserem olhar, vocês leem essa passagem e vocês vão ver. Ela começa, o versículo 3 começa com então, um substantivo feminino, de um tempo que passou, ou seja, alguma coisa antes está direcionando para essa passagem. Aí nós chegamos no ponto, né, que nós vamos entender o porquê que Jesus... nós vamos entender que Jesus estava numa casa e ele recebe pessoas. Por que a gente sabe que Jesus estava numa casa? A palavra de Deus diz para nós assim, ó, versículo 1 e 2, agora eu vou ler, tá? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores ao ouvir, e murmuraram os fariseus, dizendo: ele recebe pecadores e come com ele. Se ele está recebendo é porque ele estava em algum lugar. Então, qual é o pensamento que nós chegamos? Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, e chegam os fariseus e os escribas, e eles ficam indignados. Como é que ele pode estar sentado com esses escarnecedores, né? E aí a gente para pensar. Jesus está sempre disposto a mudar a vida dos pecadores. Mas ele nunca em se contaminar com os pecadores. Mas isso, na realidade, é uma outra pregação. Eu vou deixar para um outro dia, né? Pensando bem, Jesus fazia milagres em todos os lugares. Eu gostaria que vocês pensassem e raciocinassem na seguinte história. Vamos colocar que hoje em dia, tu conhece alguém que faça milagres, alguém que tem uma boa fala bem, né?
faz milagres, faz maravilhas, cura pessoas, cura leprosos, perdoa adultério, ele ajuda as pessoas. Gente, essa pessoa teria muitos seguidores, uma pessoa que agisse desse jeito. Então por que Jesus não era reconhecido? Por que Jesus era perseguido ao invés disso? O problema todo estava no legalismo. A gente odeia, e eles lá, odeia o pecador, mas ele precisa que esse pecador exista, porque se o pecador existir, eu me sinto melhor com os meus erros. Eu estou errado, sim, eu estou errado, mas eu tenho pessoa pior do que eu. E a mesma coisa eles faziam lá. Eles julgavam as pessoas por elas serem o que elas eram. E hoje em dia nós fizemos a mesma coisa, nós julgamos as pessoas pelos que elas são. Nós vivemos num mundo sócio-religioso que tem uma visão pequena das coisas. Às vezes nós vemos pessoas completamente erradas, nós vemos ateus que têm muito mais amor no coração do que muitos religiosos. Nós vemos pessoas, garotas de programa, nós vemos todo tipo de pecadores que muitas vezes têm um amor maior do que o cristão. O cristão está ali, em vez de fazer alguma coisa para ajudar a pessoa, eles estão ali para julgar. Não é isso exatamente que essa passagem está falando? Tem gente dentro da casa que são pecadores, e os caras que estão fora da casa, eles acham que são melhores do que eles. E como é que tu come com esse tipo de gente? Como é que tu anda com esse tipo de gente? E eles não olham a situação de vida. Por que aquelas pessoas são pecadoras da forma que elas são? O que elas trazem? Qual é os traumas que elas trazem de infância? Muitas vezes as pessoas foram violentadas, e por causa dela ser violentada, ela age da forma que ela está agindo hoje. Pessoas que foram entregues à escravidão, pessoas que têm problema psicológico, de desestrutura familiar, e a gente julga as pessoas pelo que elas são, e julga que elas são sem caráter por causa que elas são desse jeito. Ou seja, nós devemos odiar o pecado como Cristo odiava o pecado, mas nós devemos amar o pecador como Cristo amava os pecadores. Nós vemos que quando chegam os fariseus e os escribas ali, Jesus deixa os publicanos e os pecadores para atender eles. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim: como é que tu está comendo com esse tipo de gente? Quem seriam essas pessoas na sociedade? Como é que tu pode pegar as pessoas em pleno pecado e perdoar o pecado deles? Como é que tu pode trazer leproso para estar no meio da gente? Como é que tu pode fazer esse tipo de coisa? Eles estão brigando com Jesus ali, que Jesus está conversando com essas pessoas pecadoras. E estão dizendo que não tem direito de estar falando, de estar ajudando eles. Aí Jesus diz assim: cara, tá bom. Ainda foi ele que falou, né? Mesma coisa. Aí Jesus diz assim: tá bom. Entendo que a reivindicação de vocês, mas eu quero contar umas histórias para vocês. Eu posso contar? E ele diz: pode contar. Aí ele conta a primeira parábola, que ele fala a respeito da ovelha perdida, né? Agora, a pergunta que eu quero fazer: a ovelha perdida, ela sabe que está perdida? Ela sabe, né? Por exemplo, quando a gente tem um cachorro, né, e o cachorro sai para a rua e o cachorro se perde, ele pode não saber onde ele está, ele pode não saber voltar para casa, mas ele tem a sensação que ele está perdido, ele sabe que está perdido. Isso também acontece com boi, acontece com ovelha, acontece com tudo que é tipo de animal. Sabe a formiga quando está andando? Eu não sei se vocês já veem. A formiga, elas andam tudo no mesmo carreiro, né? Enfileirada. Se tu passar o dedo naquela fileira e tu tirar a marca da onde elas estão passando, elas ficam totalmente perdidas. E isso que acontece ali. Ou seja, nós temos uma ideia, uma realidade onde nós temos uma coisa perdida. A ovelha está perdida. Ela sabe que está perdida, né? E ela está fora do ambiente da casa, ou seja, a ovelha está perdida fora de casa, ela sabe que está perdida fora de casa. Aí nós entramos para a segunda passagem é a dracma perdida. A dracma sabe que está perdida? Não, ela é uma dracma, ela é uma moeda, ela não tem como saber. Mas e aonde ela está perdida? Ela está perdida dentro de casa. Então nós temos um cenário onde nós temos alguém que sabe que está perdido fora de casa, e nós temos um segundo cenário de alguma coisa que está perdida e não sabe que está perdida. Aí nós entramos na terceira passagem, na terceira história, que é um pai
e dois filhos, né? Um está perdido dentro de casa, que não sabe que está perdido, e outro está perdido fora de casa, que sabe que está perdido. Aí tu pode perguntar, mas o filho mais velho está perdido? Gente, lá no início da passagem, quando eu falei para vocês, jamais um filho pediria a herança do pai, porque ele está pedindo a morte do pai. Lembra disso, né? Lembra que eu falei que o maior, depois do pai, o mais importante é o filho mais velho. Só o silêncio desse filho mais velho seria chocante, entende? Não pode, no momento que o filho mais novo fez alguma coisa errada, o filho mais velho deveria entrar na história e brigar com o filho. Cara, cala tua boca, tu não tem que estar te metendo assim com o pai, tu não pode estar fazendo isso. Só o silêncio dele foi comprometedor. E aí quando a gente chega no verso 12, no verso 12 ali piora a situação ainda, porque a palavra de Deus diz para nós no versículo 12 que e o pai repartiu para eles. Ou seja, o filho mais novo recebeu, e a gente fala, ele recebeu herança e gastou toda a herança. Só que ele repartiu entre eles, ou seja, o filho mais velho também recebeu. Ele falou mal do filho mais velho, do filho mais novo que pegou a herança e gastou, só que ele recebeu a herança também. Então não é, ele recebeu junto. Tá? Leio isso para vocês verem no versículo 12, ou seja, os dois receberam. O que nós estamos vendo aqui? A diferença é que o filho mais jovem era sincero nos sentimentos politicamente incorretos que ele tinha. E aí nós vemos o outro que era um hipócrita. Então um estava perdido, completamente perdido fora de casa, e o outro completamente perdido dentro de casa. E eu aprendi nesse tempo que eu tenho de convivência com Deus, que Deus se sente mais ofendido pela hipocrisia de um crente do que pela sinceridade de um descrente. Né? Nós vimos na passagem lá dos dois filhos, quando o pai pede, eu preciso que tu vá lá e arrume tal coisa. Daí o filho mais novo, o filho diz assim, pode deixar que eu vou, e não vai. E aí quando o outro filho ele chama, eu preciso que tu faça tal coisa, e o filho mais velho diz, não vou fazer. E aí ele vira as costas, vai lá e vai. Eu não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, que é certo que a gente erre. O que eu estou defendendo é que nós temos que ser pessoas honestas. Se a gente está em pecado, a gente tem que chegar diante de Deus e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, transforma o meu viver, faz de mim uma pessoa diferente. Não seja uma pessoa fingida, não seja uma pessoa que tenha problemas e esconda esses problemas das pessoas verem. Nós temos que ser abertos com Deus, explicar para Deus. E o que nós estamos vendo nessa passagem? Nós temos um que está perdido dentro de casa e um que está perdido fora de casa. E aí quando ele retorna para o pai, quando o mais novo que se arrepende, ele vê que ele está perdido e volta para casa, o filho mais velho não aceita isso e fica na porta reclamando, dizendo, como é que tu vai deixar esse cara entrar? Como é que tu faz isso? Por que tu está recebendo esse teu filho pecador que pegou o teu dinheiro, foi lá e gastou tudo? Agora nós estamos entendendo o final da história aqui. Nós estamos entendendo que Cristo simplesmente, ele conta essas três histórias para explicar o que ele falou no versículo 1 e no versículo 2. Ele conta essa história para dizer que ele está falando para os que estão ali fora, para o publicano e para os escribas, que os que estão ali dentro, eles são pessoas importantes para Deus. E está convidando, entra também. Eu quero que você seja como eles estão aqui, eles estão perdidos, eles estão precisando de Cristo, eles querem buscar a Deus. E aí entra também e faz isso. Ele oferece em vão para entrar. Nós vemos também a passagem do filho pródigo, que o filho pródigo fica na porta reclamando, como é que tu vai dar salvação para esse teu filho? Como é que tu vai fazer alguma coisa por esse teu filho que gastou tudo que é teu? Sabe, então isso que a passagem está dizendo, ou seja, ela está falando que tem ovelhas perdidas fora de casa, tem dracmas perdidas dentro de casa, tem um filho perdido fora de casa, tem um filho perdido dentro de casa, e que, aí vamos lá, o filho que está dentro de casa está perdido e não sabe que está perdido. O filho que saiu, ele está perdido fora de casa, mas sabe que está perdido e está querendo voltar para o pai. É essa passagem que Cristo nos contou. E eu gostaria que, por intermédio dessa passagem que Cristo contou aqui, e pelo isso que eu estou falando para a gente hoje, que nós possamos olhar para dentro da gente e ver
O que nós temos sido? Se nós temos sido o filho que está perdido dentro de casa, ou é o filho que está perdido fora de casa. E não importa qual o tipo de filho que tu seja, não importa que tu seja a dracma perdida, que ela está perdida dentro de casa, e não sabe que está perdida, ou a ovelha que está perdida fora de casa e sabe que está perdida, não importa quem. O interessante é que nós voltemos para Cristo, que nós busquemos a Cristo. A única coisa que eu sei dessa vida que Deus me deu é que quer eu esteja perdido dentro de casa, quer eu esteja perdido fora de casa, eu tenho que procurar a Cristo, e Cristo está me procurando, Cristo está à disposição, Cristo está na porta, é isso que ele está falando. Cristo está na porta, Ele está com os perdidos dentro de casa, e está com os perdidos fora de casa, e está dizendo, cara, eu quero salvar tanto o perdido dentro de casa, quanto o perdido fora de casa. Essa passagem não está falando de um filho que se perdeu, essa passagem não está falando de um filho que estava dentro de casa, ela não está falando das moedas perdidas, ela não está falando da ovelha perdida, ela está falando de um pai que está disposto a perdoar tanto um quanto o outro. Ela está falando do amor de Deus por quem quer que seja, quer que esteja perdido dentro de casa, quer que esteja perdido fora de casa. É um pai amoroso que está disposto a salvar. É um pai amoroso que diz lá para nós em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. É isso que essa passagem está dizendo. Cristo está na porta. Cristo está ali para ajudar as pessoas que estão dentro, os fariseus e os as pessoas, os publicanos que estão lá dentro, então aí está ali para ajudar também os escribas e os fariseus que estão fora. Só que o problema é que os escribas e fariseus, nós vamos colocar aqui agora, as pessoas que estão perdidas e sabem que estão perdidas, vão a lista de todos os pecadores, elas sabem que estão perdidas e estão clamando por salvação. E nós que somos fariseus, que estamos conhecedores da palavra, ao invés de nós querer que essas pessoas se salvem, nós estamos na porta julgando. Como é que tu pode querer ser salvo? Tu vivendo a vida que tu vive, tu vai querer ser salvo? Não, tu não tem condição de fazer isso. Deixa para lá o que os outros estão fazendo, não te importa com a vida dos outros. Deus diz para nós que o único objetivo que nós temos na vida é falar de Cristo, é falar desse amor, é falar desse pai amoroso. Assim, está perdido, eu tenho um pai amoroso que está te procurando, eu tenho um pai amoroso que quer te pegar, tipo a ovelha, ele quer te pegar, te colocar nas costas, te levar de volta para o aprisco, cuidar de ti, ele quer tirar toda a tua ferida, ele quer te ajudar. Não seja o filho perdido dentro de casa. Não seja o filho perdido que está na porta dizendo, como é que eu vou salvar esse teu filho? Olha aí, disse, a Josi falou, o Demetrios falou, eu acho. A Josi disse, o livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller, faz uma analogia muito legal sobre a parábola do filho pródigo. E... está falando de um pai de amor, inclusive o livro fala como o título dado a essas parábolas não colaborou com a profundidade delas. Isso. Dão ênfase ao filho, à ovelha e às moedas, sendo que deveria ser... Dá ao pai, né? Desculpa. Ao pai, o pastor, ao pai, aí a mulher, pastor. né? É isso que essa passagem quer dizer. Por isso que eu fiz questão hoje de falar a respeito disso, de mostrar para as pessoas. Essa passagem não está falando do filho pródigo, essa passagem não está falando do filho que estava na casa, essa passagem não está falando das moedas, essa passagem não está falando da ovelha, essa passagem está falando do pai, essa passagem está falando do pastor, essa passagem está falando da mulher que procurou a dracma perdida. O problema é que nós ficamos bravos quando Cristo quer dar a salvação para outra pessoa. Ele deu a salvação, e ao invés de nós nos alegrar que Deus está sendo amoroso com todas as pessoas, Deus está sendo amoroso com... sabe o que acontece? Que Deus é amoroso com aquelas pessoas que nos prejudicou. Deus é amoroso pelas pessoas que falaram mal da gente, e a gente não quer que isso aconteça. Aí nós ficamos na porta que nem o filho mais velho, e diz assim, como é que tu pode receber esse teu filho? Ele não fala nem do meu irmão. Como é que tu pode receber esse teu filho pecador?
Entende? E nós vivemos dessa forma. Nós não queremos, nós queremos benécia. Hoje eu estava falando com o meu irmão aqui e dizia assim: sabe o que nós queremos? Nós queremos para nós a benécia da lei, e para os outros os rigores da lei. Nós queremos que Deus julgue as pessoas de uma forma justa, mas para nós Ele tem a misericórdia de nós. Nós estamos dispostos a prejudicar as pessoas só por causa que elas nos fizeram mal, e não é isso. A palavra de Deus diz para nós que Jesus Cristo nós temos que viver como Cristo, nós temos que olhar para as pessoas como Cristo olhou, nós temos que olhar para as pessoas como o Pai olhou, como a mulher procurou, a mulher saiu atucanada atrás, porque ela disse: cara, eu perdi minha salvação, eu preciso achar isso. O pastor sai atrás da ovelha perdida, porque eu não posso perder a minha ovelha, porque ela é importante para mim. E é isso, e é dessa forma que nós deveríamos agir com as pessoas. Nós correr atrás das pessoas para dar a salvação para as pessoas, para falar de Cristo. Essa passagem está falando, gente, desse amor tão grande que o nosso Deus tem por todos nós, não somente por mim, mas por todos nós. Nós temos que mudar a nossa forma de agir, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nós temos que viver uma vida. Sabe qual é que é? Eu brinco sempre dizer para as pessoas assim: tu sabe qual é que é o nosso papel na salvação? O nosso papel na salvação é não atrapalhar Deus. Porque Deus quer nos salvar, Deus está nos procurando, e nós temos que correr atrás para deixar Deus agir. Deixa eu contar para a gente entender o que é esse negócio de não atrapalhar Deus. Eu não sei nadar, e aí eu caio dentro de um rio e estou me afogando, e aí vem o salva-vida me salvar. Se eu sou uma pessoa inteligente, cara, eu não sei nadar, então eu simplesmente vou ficar quieto, parado, e vou deixar que o salva-vida me leve, que o salva-vida me salve. Agora, se eu tentar ajudar o salva-vida, ao invés de eu ajudar o salva-vida, eu vou acabar com a vida do salva-vida e a minha. E é isso que às vezes a gente está querendo fazer. Nós estamos querendo fazer o papel de Deus. Nós estamos querendo julgar as pessoas como elas agem, pelo que elas são, e não julgamos. Nós julgamos os atos das pessoas, ao invés de julgar a situação, porque nós não sabemos. Eu falei aqui um pouco tempo atrás, nós julgamos as pessoas pelos atos, e muitas vezes não julgamos pelo contexto do porquê que ela está vivendo isso. Por que aquela menina ela faz tal coisa? Por que aquele rapaz age de tal jeito? Nós não conhecemos a vida dele, nós não conhecemos a história dele, nós não sabemos o tipo de criação que ele teve, o que aconteceu na família dele, a forma que ele agiu, as coisas que levaram ele a viver dessa forma. E é isso que Cristo está dizendo para nós: pare de julgar. Cristo está dizendo para nós: pare, mesmo que tu seja... se tu estiver perdido dentro de casa, ou seja, tu sabe que tu é pecador e tu está clamando para Deus: Senhor, eu sou necessitado, me ajuda. Deus está ali para te ajudar. E se tu é uma pessoa triste, que é essas pessoas que estão fora ali, né? O publicano e o fariseu, que estão julgando as pessoas. Cara, como é que tu pode estar com esse tipo de pessoa? Para de agir dessa forma e volta para Cristo. Então, quer tu esteja perdido, olha para dentro da tua vida hoje, olha para dentro da tua vida e vê qual desses dois eu sou. Eu tenho sido o filho pródigo que tem reconhecido o erro e Deus tem me ajudado, ou eu tenho sido o filho mais velho que olha para o erro dos outros e quer condenar os erros dos outros, achando que é injustiça de Deus dar a liberdade para essa pessoa. Essa passagem está falando do nosso Deus Todo-Poderoso. Ela está falando de um Pai amoroso que quer salvar a nossa vida. Ela está falando da vida desse Pai. Como é que é o nome do livro que a Josi falou? O Pai... O Deus Pródigo. O Deus Pródigo do Timothy Keller. Leia esse livro é extraordinário. Então, que nós possamos aprender que essa passagem, ela não está falando do filho, não está falando da dracma, não está falando da ovelha, ela está falando do Pai amoroso. Ela está falando do pastor cuidadoso. Ela está falando de uma mulher zelosa que está correndo atrás das coisas que foram perdidas. Então, que nós possamos mudar os nossos pensamentos, que nós possamos mudar as nossas vidas e poder andar de uma forma amorosa com as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós pelo que nós somos.
e coloque no nosso coração um amor tamanho a ponto de nós dar a nossa vida pelas pessoas que estão na nossa volta, inclusive aqueles que nos fazem mal. Que nós possamos fazer a vontade de Deus todos os dias do nosso viver. Que Deus abençoe a nossa vida e nós possamos mudar de verdade. Que nós possamos reconhecer o tipo de crente que nós temos sido. Se nós temos sido o filho pródigo ou se nós temos sido o irmão do filho pródigo. Mas que nós possamos viver uma vida de verdade na presença de Cristo. Que Deus mude o nosso viver de verdade, amém? Que essa passagem tenha tocado no nosso coração, que nós possamos mudar os nossos pensamentos e andar de acordo com a vontade de Deus. Jesus jamais fala qualquer coisa sem nexo quando nós lemos a passagem do filho pródigo, que ela não tem nexo, nem no Oriente nem aqui. Mas o que ela quer falar, ela não está falando desse filho, ela está falando desse pai amoroso. Então que nós possamos conhecer esse pai amoroso e falar desse pai amoroso para as pessoas. Como fala, tem Lutero, né? Lutero fala para nós que nós somos um mendigo que Deus teve misericórdia. Então nós não somos, que às vezes a gente acha que nós somos, eu sou importante, Deus mandou o filho dele para morrer na cruz do Calvário para mim, eu sou importante, eu sou o centro das atenções de Cristo. Não, eu sou um mendigo, não merecedor de tudo que Deus fez por mim. E no momento que eu enxergar a mim assim, dessa forma, que eu sou completamente necessitado de Deus, eu vou começar a perdoar aquele irmão que está do meu lado, que é tão necessário quanto eu. Sabe o que nós fizemos? Nós olhamos a vida de um pecador e dizemos para ele: tu está no inferno pelo teu pecado. Tu está fazendo errado e tu vai para o inferno. Gente, nós somos muito perdidos. Não é o pecado que nos leva para o inferno. Porque se fosse o pecado nos levasse para o inferno, nenhum de nós conseguiria chegar no céu. Mas o que nos leva para o inferno é a falta de Cristo na nossa vida. Então no momento que nós termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos jamais nós seremos o filho mais velho, que vai julgar o que o pai fez por ter cuidado do filho mais novo que veio pedir perdão. Mas nós nos alegraríamos. E como eu já vi uma pregação a respeito das 99 ovelhas, que Deus dá mais importância pela ovelha perdida do que pelas 99. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Cristo ama tanto as 99 ovelhas, eu quero que vocês entendam isso. Cristo ama tanto as 99 ovelhas, a ponto que ele foi lá onde as ovelhas estavam e contou todas elas, e só descobriu que estava faltando uma, porque ele estava cuidando das 100. Ele não ama mais a 1 do que as 99, não, de forma alguma. Mas a passagem diz para nós que haverá mais alegria para aquela ovelha perdida do que pelas 99. É lógico, porque ela foi encontrada. Ela foi encontrada, e a alegria foi de quem? Das 100, do pastor, e as 99. Ou seja, existe muito mais alegria na volta dessa uma, por causa que vai ter alegria, o pastor vai se alegrar, e quando ele chegar com essa ovelha perdida no lugar onde está as 99 vão se alegrar. Então existe muito mais alegria quando essa ovelha perdida volta. Sabe o que nós estamos fazendo? Ao invés de nós nos alegrarmos quando uma ovelha perdida volta para o aprisco, nós dizemos assim: como é que tu traz esse tipo de gente aqui para dentro da igreja? Não é isso, gente? Infelizmente eu já ouvi isso de pastores: eu não vou ajudar esse tipo de gente, e nós julgamos as pessoas pelo que elas são. Nós julgamos, não é nem pelo que elas são, pelo ato que elas estão fazendo. Eu não tenho que julgar ninguém pelo que eles são. Eu tenho que falar de Cristo para as pessoas, porque não é como eu falei, não é o pecado que leva as pessoas para o inferno, mas é a falta de Cristo. E as pessoas estão indo para o inferno por culpa de quem? Por nossa culpa, porque nós não temos levado Cristo para as pessoas. E o que será que diz ele de nós? Eu não quero essa gente, né? Eu não quero essa pessoa. É exatamente isso. Entende? Já pensou se Deus... Eu gostaria que tu parasse e pensasse hoje: se Cristo olhasse para ti como tu tem olhado as pessoas no mundo, como é que ele agiria? Então, nós temos que ser misericordiosos com as pessoas, nós temos que ser amorosos com as pessoas, e mesmo que essas pessoas tenham falado mal de mim, mesmo que essas pessoas tenham me enganado, mesmo que essas pessoas tenham feito coisas terríveis contra mim,
ou para mim, mesmo assim eu tenho que perdoar elas, eu tenho que amar elas, é isso que a palavra de Deus diz pra gente. Amém. Então que nós possamos olhar, que nós possamos ser esse pastor cuidadoso pelas almas perdidas, que nós possamos ser essa mulher que correu atrás da dracma perdida, que nós possamos ser igual a esse pai amoroso, que cuidou, que amou tanto o filho que estava perdido, quanto o filho que estava dentro de casa. É isso que Cristo quer falar para nós, que nós devemos amar todos igualmente. Que Deus abençoe a nossa semana, que Deus faça a vontade dele no nosso viver, e assim nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Não esquecendo de falar, amanhã vai estar, 1h da tarde, vai estar esse vídeo, né, lá no YouTube, para que as pessoas, para ficar guardado lá. Terça-feira vai entrar mais um episódio das histórias, vai entrar o livro de Êxodos na terça-feira, e na sexta-feira vai entrar o livro de Marcos, né? O livro de Marcos, Mateus, Marcos, isso, vai entrar o livro de Marcos na sexta-feira. Terça-feira agora nós voltamos ao nosso estudo do Salmo 119, então nós estamos voltando do estudo do Salmo 119, então vai ter todos os dias quase, vai ter vídeo lá no YouTube. Vai ter na segunda-feira o culto de domingo, na terça-feira o História Bíblica, quarta-feira vai ter a live de terça-feira, e na sexta-feira vai ter a História Bíblica de novo, né? Entendendo a Bíblia é o nome dessa série que nós estamos mostrando lá. Então fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos de verdade nos tornar iguais a esse pai amoroso, igual a essa mulher cuidadosa, esse pastor cuidadoso, ou essa mulher zelosa. Que nós sejamos pessoas que façam a diferença na obra de Deus, e pare de falar mal dos outros, né? Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar pelo filho do Souza. Eu não sei isso, o nome eu me esqueci, é Gilberto, se eu não me engano é Gilberto o nome da criança dele. Mas Deus sabe, vamos orar pelo filho do Souza. Do filho dele. Vamos também orar pela Marta e pelo pai dela, o seu Alfredo. Orar pela Silvia, minha prima. E hoje eu fiquei bem feliz porque eu vi que a Elaine estava participando com a gente aqui na live. Vamos orar pela vida da Elaine também. E a mãe, né? E a minha sogra. Eu vou orar pela mãe lá. Tá lá sendo cuidadinha. O Gabriel, ele escreveu ali, a Josi falou. É que não apareceu, acho. Pra mim. Orar pela avó, viu? A Josi botou ali. Desculpa, Gabriel, não apareceu pra mim. O nome do menino é Gabriel. É Gabriel o nome Desculpa, eu tava pensando outra coisa. O Gabriel é o nome do filho do rapaz, né? O filho do Souza. Então que Deus abençoe a vida do Gabriel, Deus abençoe, cuide do Gabriel amanhã no exame, que Deus cuide da mãe, que a mãe vai fazer a cirurgia, vai colocar a marca